Sobre a nossa vida, consagro este seminário ao Senhor uma vez mais, que o Senhor se faça presente em nosso meio, nos ensinando e nos admoestando acerca da tua palavra, conforme a tua vontade. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento. Bom dia, primeiramente. Estamos aqui nesse terceiro seminário, mas em pé que seja o terceiro seminário, a gente está estudando a reforma da Escócia. Então, como a reforma da Escócia ela é muito extensa, eu resolvi dividi-la em 3 partes. Então, hoje estamos na segunda parte da reforma da Escócia. No terceiro domingo do mês passado, a gente deu a introdução na reforma da Escócia. Então, estamos atualmente estudando os 3 aspectos da reforma na Escócia. Alguém lembra dos 3 aspectos que a gente está estudando? Política, religioso e social? Exatamente, os aspectos políticos, sociais e religiosos. Por que os aspectos políticos, sociais e religiosos que estavam envolvidos na reforma da Escócia? Justamente porque naquele período, naquele tempo, um envolvia o outro, ou seja, tanto a monarquia quanto o clero, quanto a burguesia, eles se conversavam e logo, por consequência, eles eram como se fosse uma necessidade para operar, para ter o poder operante no Estado. No caso, a gente está falando do Estado da Escócia. Pode passar aqui, por favor. Então, como a gente está falando desses poderes, talvez pode ser um pouco confuso quando a gente entra nos 3 aspectos. Falando do aspecto político, nós temos 3 grandes reinos envolvidos nesse conflito: o reino da Escócia, o reino da Inglaterra e ainda o reino da França. Lembrando que no seminário passado nós vimos quais eram os governantes destes reinos. Respectivamente, o reino da Escócia era o rei James V, o rei da França era o Francisco I e o rei da Inglaterra era o rei Henrique VIII. Mas, como nem tudo são flores, a história também não é uma linha reta, ela vai se tendo um tracejado mais desvirtuado. Os reinados também mudam conforme seus governantes. Nós vamos ver a atualização destes governantes também no seminário de hoje. Pode passar, aqui. Mas antes disso, pode passar. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, questionamento? Pode ser pergunta que ficou do primeiro seminário a respeito da reforma na Suíça, no seminário anterior também a respeito da reforma na Escócia. Por que eu quero começar diferente esse seminário? Eu quero que todos estejam no mesmo nível de conhecimento, todos estejam compreendendo bem quando eu falar de aspecto social, quando eu falar de aspecto político, quando eu falar de justificação pela fé, porque a gente vai começar a entrar mais profundo na história e utilizar mais a Bíblia. Agora a gente está, até este ponto, a gente estava usando a Bíblia mais como um apoio, mais para justificar as práticas erradas da Igreja Católica, mostrar onde a Igreja Católica estava errando. Mas a partir deste seminário a gente vai se aprofundar tanto nos textos bíblicos quanto nos textos da história dos reformadores. Quero que vocês entendam bem o que são os pré-reformadores, quem são os principais reformadores, por que se deu a reforma, quando aconteceu a reforma. E pensando nisso, antes de iniciar este seminário, eu trouxe esse slide para perguntar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade, pode ser qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tenha ficado dos seminários anteriores ou alguma passagem que vocês não compreenderam bem, porque eu quero que vocês estejam todos no mesmo nível, nesse nivelamento. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não há dúvida, há dívida. Pode passar. Bom, trouxe basicamente uma linha bem simplificada do que são os pré-reformadores para os reformadores. O que mudou dos pré-reformadores para os reformadores? Basicamente, temos antes de 1517 os pré-reformadores, tais como John Wycliffe, que foi morto em 1384, no Concílio de Constança em 1428, teve seu corpo tirado do túmulo, queimaram ele porque o condenaram como herege, mesmo morto. Temos John Hunt também, que foi aquele clássico conhecimento do vocês matam um ganso, mas vai aparecer o cisne. Temos Girolamo de Savonarola. Esse a gente não viu porque não era muito envolto
no que a gente está estudando a respeito de Suíça, a respeito de Escócia, França, mas para vocês não saírem sem saber quem é Girolamo de Savonarola, ele foi um reformador italiano que combateu as práticas da Igreja Católica na Itália. E a partir de 1517 a gente tem o marco do início da Reforma Protestante. 1517, com Lutero publicando suas 95 teses, pregando-as na porta da Igreja Católica, e lá ele rompendo formalmente com a Igreja Católica. Então, após Martinho Lutero romper com a Igreja Católica em 1517, começaram os mártires, começaram as perseguições no que tange aos protestantes, aos novos protestantes. E temos como um deles o Ulrich Zwingli, que foi um dos reformadores, um dos responsáveis pela reforma na Suíça, mais precisamente em Zurique. Temos John Knox, que nós estamos estudando atualmente, que a partir de 1546 se tornou o pregador oficial da reforma na Escócia. Então nós temos ali uma linha, creio eu, que vai ajudar bastante a vocês compreenderem o que são os pré-reformadores do que são os reformadores. Por que pré e por que reformadores? Pré-reformadores porque eles não tinham sistematizado ainda a ideia da reforma. Eles tinham pontos que discordavam da prática da Igreja Católica. Alguém pode citar alguma prática da Igreja Católica que foi condenada e ainda é condenatória pelos reformadores, atualmente por nós protestantes? Pagar indulgência para ir para o céu. Exatamente, indulgência, nepotismo, a corrupção do clero. A corrupção do clero, de modo geral, nós temos ela muito bem sistematizada, a controvérsia dela a partir de 1517, tanto que a maioria dos reformadores a partir de 1517 se inspirou, por exemplo, em Erasmo de Roterdã, se inspirou, por exemplo, em John Wycliffe, John Hus. Eram pensadores, também tinha Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, mas na realidade ninguém é santo, somente Deus. Então é Agostinho de Hipona. Então, estudando todos esses documentos e, claro, como fator principal que move o ser humano, que move o cristão, estudando a Bíblia, nós podemos ver que essas práticas são totalmente condenadas pela palavra de Deus. Pode avançar. Bom, para quem se lembra, nós terminamos o seminário anterior no ano de 1547, somente colocando na nossa mente, fazendo uma retomada do que aconteceu antes. Temos o martírio de Patrick Hamilton no Castelo de St. Andrews em 1528. Temos o martírio de George Wishart em 1546 também. Temos o martírio de George Wishart, que, por incrível que pareça, ele foi o mentor de John Knox, que é o homem que nós estamos vendo que foi o pivô da reforma protestante na Escócia. Então esse homem, John Knox, ele começou como guarda-costas de George Wishart, iniciou como padre na Igreja Católica, mas era um padre que não tinha muitas atribuições. Então ele conheceu, teve acesso à doutrina luterana, mas somente de alguns escritos. E ele começou a seguir um homem que pregava justamente essas doutrinas e contra as doutrinas, a liturgia, contra as práticas da Igreja Católica. Este homem era George Wishart, mas George Wishart foi condenado a ser enforcado e queimado por um arcebispo, por um cardeal. Alguém lembra o nome desse cardeal? David Beaton. David Beaton ordenou que George Wishart fosse enforcado e queimado no Castelo de St. Andrews. E aí foi tomado o Castelo de St. Andrews em 1546, mas em 1547 teve um acontecimento que nós vamos destrinchar de 1547 para frente. Pode passar. Em 1547, as forças francesas invadiram o Castelo de St. Andrews. Alguém lembra como foi tomado o Castelo de St. Andrews? No ano de 1546. Foi os reformadores, né? Exatamente. Reformadores. O Castelo de 1546, o Castelo de St. Andrews, em 1546, foi tomado pelos nobres protestantes e lá passou a ser a sede deles, a fortaleza, mas durou apenas um ano, porque devido à tensão política que tinha entre Escócia, França e Inglaterra,
A Escócia, uma Escócia católica, tinha o apoio de uma França católica também, mas na Inglaterra nós tivemos o Henrique VIII, que rompeu formalmente com a Igreja Católica. Então deixou de ser católica e passou a ser protestante, mas não por estudo, não por um estudo mais aprofundado das Escrituras, por discordar das práticas litúrgicas da Igreja Católica. Eu estou falando práticas litúrgicas com a compreensão que vocês já sabem o que é liturgia. Vocês sabem o que é liturgia? É a maneira de conduzir o culto, é como o culto acontece, isso é liturgia. Então, o rei Henrique VIII não teve nenhum desses motivos para romper com a Igreja Católica. Foi única e exclusivamente a forma de rompimento dele com a Igreja Católica, porque ele queria separar da mulher dele e a Igreja Católica não admitia a separação. E aí o rei Henrique VIII separou, fundando assim o anglicanismo. Fundou o anglicanismo. Então, o anglicanismo nada mais é do que um catolicismo que permite a separação. Somente isso. E em 1547, nós não temos mais os atuais governantes, que eram da Escócia, respectivamente, da Escócia James V, da França Francisco I e da Inglaterra o rei Henrique VIII. Tivemos a alteração dos governantes. Olha que interessante. Na Escócia não tinha mais o rei James V. Quem foi nomeado rainha foi sua filha, Maria Stuart. Mas ela, olha para você ver que interessante, ela foi nomeada rainha da Escócia com 6 dias de vida, porque o rei James V morreu muito prematuramente. Então quem assumiu a regência da Escócia foi a mãe dela, Maria de Guise. Maria de Guise, ela assumiu a regência da Escócia e mandou Maria Stuart para a França, para ela ter os seus ensinamentos pautados no catolicismo. Lembrando que Maria de Guise era católica também, ela era uma católica convicta. Então tivemos essa alteração de governo na Escócia. E uma alteração de governo também tivemos na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII morreu e o seu filho, com apenas 9 anos, assumiu o trono. Seu filho, por nome Eduardo VI. Então aqui nós já temos 2 alterações de governo. A primeira na Escócia, do rei James V, que morreu muito prematuramente, passou o governo para sua filha de apenas 6 dias de vida, Maria Stuart, mas por consequência dela não ter condições nenhuma de exercer o governo, a sua mãe, Maria Stuart, assumiu a regência, em que pese a rainha era Maria de Guise, mas a regente era Maria Stuart. E em 1547 a gente está envolto nesse contexto, um contexto político, um contexto social, um contexto de conflitos, onde houve muitos mártires, mas também houve um grande avanço do protestantismo na Escócia propriamente dito. Mas olha que interessante, até 1547, John Knox ele foi de uma maneira forçada a ser o pivô da reforma na Escócia. Por quê? Porque George Wishart morreu e quem era mais próximo de George Wishart era John Knox. Então John Knox ele conhecia, ele tinha acesso aos ensinamentos de George Wishart e ele tinha mais intimidade com George Wishart. Por conta disso, ele foi nomeado de forma livre e espontânea, pressão, nomeado como pregador oficial da Escócia, mais propriamente dito da reforma na Escócia. Então, em 1546, ele assumiu como pregador oficial esse cargo de pivô da reforma na Escócia. Mas essa festa, essa conquista durou apenas 1 ano, porque em 1547 as forças francesas, que eram aliadas da Escócia, invadiram o castelo de St. Andrews e capturaram todos os protestantes. Mataram alguns, mas John Knox ele não foi morto. Ele foi levado como escravo para um lugar que chama Galés Francesas. Então, nas galés francesas, o que são galés francesas? Nada mais, nada menos, era um barco de escravos. Eram barcos onde escravos trabalhavam. E neste barco eles eram privados de sono, privados de comida, privados de água, eram torturados. Eles viviam em condições inumanas e, por consequência, eles adquiriam
doenças, vastas doenças. Um simples resfriado estava matando naquele contexto. Então agora John Knox não está mais na Escócia, e vai para as galés francesas, que são nada mais nada menos que os navios que utilizavam escravos. Era privado de água, era privado de refeição, era privado de descanso, sofria torturas, e ele sofreu esse castigo justamente por defender a fé na Escócia. Mas coitado, ele caiu de paraquedas lá. Imagina, ele começou a seguir George Wishart em 1545. 1546, um ano depois, George Wishart é capturado e morto, e ele já é nomeado como o pivô da reforma protestante na Escócia. Então a gente entende que ele não tinha maturidade espiritual, que ele não tinha aquele feeling de discordar de forma incisiva. Mas a partir de 1547 isso vai mudar, e a gente vai ver no dia de hoje como mudou. Mas tudo isso forneceu para ele resistência espiritual, maturidade espiritual, e acima de tudo, por conta deste castigo, deste exílio que ele sofreu, ele teve mais certeza ainda do que o caminho que ele estava traçando era o certo. Às vezes a gente pensa que o caminho doloroso, que a fé dolorosa, pode ser que seja um caminho errado, mas muito pelo contrário. A gente vê na história da Bíblia vários acontecimentos que nos mostram que no final há uma luz no fim do túnel. Essa luz se chama Jesus Cristo. Pode passar, Luiz. Então avançamos para o ano de 1549. Lembrando, 1547 John Knox é capturado, levado a exílio. Ele fica 19 meses aproximadamente. Tem relatos, se você for procurar, se você for se aprofundar mais nisso, existem historiadores que falam que foi 18 meses, que foi 20 meses, mas há um consenso comum em que foram 19 meses que ele ficou exilado. Então aí, quase 2 anos de exílio. Mas em 1549 parece que apareceu mais uma luz no fim do túnel, mais um capítulo a ser escrito por Deus na vida de John Knox. E eu tenho uma curiosidade para trazer para vocês, que enquanto John Knox estava servindo como escravo na Galésia Francesa, tinha uma imagem da Virgem Maria naquele navio, e todos veneravam aquela imagem. Quando chegou a vez de John Knox beijar ela, ele pegou aquela Virgem Maria, jogou no mar e falou assim: leve ela, vamos ver se ela sabe nadar. Então o exílio de Knox serviu para ele criar casca, para ele criar maturidade espiritual. Então imagina o tanto que ele já estava sendo perseguido, mas o fato dele ter feito isso, imagina, uma França católica, ele pega a imagem da Virgem Maria e joga no mar e fala: vamos ver se ela nada, porque leve ela é engraçado. Então em 1549 tivemos a transição de governo na Inglaterra. O rei Eduardo VI, como eu já adiantei, ele assumiu o governo da Inglaterra. Mas olha só que bonito, porque o rei Eduardo VI ele era protestante. Então temos uma vez mais o protestantismo tomando conta ali da Inglaterra no século XVII. Mas como nem tudo são flores, John Knox ele passou 19 meses exilado, sofrendo castigos, sanções e privações nas galés francesas. Em 1549 ele foi para a Inglaterra, e lá o ministério dele começou a ter frutos. Quais frutos? Um acesso maior à doutrina luterana, um acesso maior à Bíblia, latim, grego, hebraico. Ele começou a se aprofundar melhor nos escritos de Erasmo de Roterdã, nos escritos dos pré-reformadores, na vida de John Wycliffe. Então ele começou a ter uma biblioteca maior de conhecimento. Ele começou a se aprofundar mais, tanto na Bíblia quanto nas línguas originais da Bíblia.
E esse tempo de refúgio dele, esse tempo de exílio dele na Inglaterra, foi um período muito produtivo para John Knox, mas teve um período que foi muito mais produtivo na vida dele. A gente vai ver posteriormente. Pode passar, Kézia. E como eu já adiantei um pouco, eu vou fazer um pause na vida de John Knox para localizar todos a respeito dos tronos dos governantes. Então, anteriormente, a gente viu que o trono na Escócia, quem era o governante da Escócia? O primeiro? James V. Governante da Inglaterra, Henrique VIII. E governante da França, liga, França, FF, Francisco I. França, Francisco I. Eram esses os governantes, mas agora mudou. Não tinha mais Francisco I na França, não tinha mais Henrique VIII na Inglaterra, mas ainda tinha Maria de Guise como regente, lembrando, como regente na Escócia. Os tronos da Inglaterra e os tronos da França foram alterados, respectivamente, pelo rei Eduardo VI na Inglaterra e o rei Henrique II na França. Então esse é o atual sistema de governo. Maria de Guise na Escócia como regente temporária, na Inglaterra Eduardo VI e na França Henrique II. Pode passar aqui. Pode passar. Mas em 1553, você acha que estava ruim para John Knox? Tinha como piorar. Mas antes de entrar no ano de 1553, olha, já é 9h40, meu Deus. Antes de entrar no ano de 1553, eu achei interessante tratar de um assunto que infelizmente tem sido muito viral, tem sido muito viralizado nos nossos dias atuais, que são os famosos objetos consagrados. O que são os objetos consagrados? O pessoal vai lá para Israel, traz uma garrafa das águas do Rio Jordão, vem aqui, fala que vai batizar todo mundo com a água do Rio Jordão. Meu Deus do céu, vai lá, compra talit, aí começa a pregar com aquele negócio de Israel aqui, exalando espiritualidade, achando que é o santão, achando que é o bonitão, o próximo, o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus. Vai lá em Israel, pega a água do Rio Jordão, traz o talit, traz a kippá, começa a chamar de apóstolo, aí começa a vender, aí começa a criar indulgência. Olha que você vê, os reformadores apanharam tanto para acabar com a indulgência a partir de 1517, aí agora em 2025 os miseráveis continuam fazendo a mesma coisa, nos protestantes. Pelo amor de Deus, eu fico revoltado com isso. Nossa, Não tem auréola, não. Brincadeira. Só faltou trazer uma auréola. Nossa, pelo amor de Deus, o cara, ele foi lá em Israel, pegou um pedaço de pedra, falou que era a pedra que Jacó dormiu. Pelo amor de Deus. Gente, o evangelho não é misticismo, muito pelo contrário. Olha, o povo coloca fé na cadeira, o povo coloca fé na água do Rio Jordão, o povo coloca fé na pedra que trouxe lá de Israel. Nossa, esse povo é o povo que tem mais fé, porque pelo amor de Deus, se você acreditar com a pedra vai curar você, se você acreditar com a vassoura vai expulsar demônio da sua casa, você tem que acreditar muito naquilo mesmo, porque pelo amor de Deus, nem Deus é heresia, gente, você chega a ser pecaminoso, nojento, sujo, porque o cristianismo ele é simples. O cristianismo ele é simples. Não significa que é fácil. Uma coisa ser simples não significa que é fácil. Mas o evangelho é simples. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Quem achar para ler, por favor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo.
Tome a sua cruz. Tome a tua cruz e siga. Pronto, gente, o Evangelho é isso. Esse é o Evangelho. Não tem água que vai te curar, não Pedra. tem tijolo que vai te fazer dormir melhor. O cristianismo é isso aí. Sabe, é importante a gente tratar disso, porque a gente vê que isso está se espalhando de uma forma terrível, que não deveria se espalhar. Gente, o resultado, olha o resultado dos apóstolos aqui na terra foi o seguinte: um perdeu a cabeça, outro foi cerrado no meio, outro foi apedrejado, outro foi afogado, outro foi espancado, outro foi perseguido, crucificado de cabeça para baixo. Aí, o resultado do evangelho pregado pelos bonitões hoje, os espirituais, é fama, luxo, dinheiro, poder. O que é isso? Isso não é evangelho, o evangelho é cruz. Aleluia. O evangelho é renúncia. É simples, o evangelho é simples. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Pronto, é simples. Não é fácil, mas é simples. Somente isso, cristianismo puro e simples. Recomendo, é uma boa leitura para vocês. É do escritor C.S. Lewis. É uma boa escritura para vocês. Cristianismo é uma boa leitura para vocês. Cristianismo puro e simples. Mas nós temos ainda mais. Se não bastasse esses miseráveis que ficam fazendo misticismo dentro da casa de Deus, usando o nome de Deus em vão, temos outro povo, o povo que fala que não precisa estar na igreja para buscar Deus. Pelo amor de Deus. Abre para mim, por favor, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É brincadeira, a gente tem que combater com veemência esses miseráveis apóstolos e hereges, porque, pelo amor de Deus, quem achar pode ler. Não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Gente, temos dois verbos aqui. Olha, nós temos duas palavras: congregação e admoestando. Gente, como que eu me ensino? Admoestar e ensinar. Como que eu vou me ensinar? Eu consigo aprender. Como é que eu vou me ensinar? Preciso de alguém, eu preciso de um líder espiritual, gente. Eu preciso de irmãos em Cristo Jesus que sejam mais fortes do que eu na fé, para eles me ensinar, para eles me mostrarem o caminho correto. Grandes homens e mulheres de Deus para me instruir como eu devo viver, como eu devo proceder. Se eu tive alguma falha, é o que Paulo falou: gente, se vocês pecarem, vão ter com os santos, conversa com os santos. Quem são os santos, gente? Santos são aqueles que estão dentro da igreja. Mas o povo, eles fazem uma confusão entre santos e santidade. Santidade só se encontra em Deus. Santos são aqueles que procuram andar segundo a vontade de Deus. Então, eu tenho uma pergunta: se aqueles que seguem Deus não são considerados santos, como que a gente vai fazer então com aquele versículo que diz que Cristo fala assim: sede perfeitos como eu sou? E aí? Como é que faz? É absurdo a gente ter que pensar que tem pessoas que falam assim: não preciso estar na igreja, não preciso estar na igreja para cultuar a Deus. Aí, tá bom, cultua a Deus lá em casa, se não é cachorro latindo, se não é música alta no portão de casa, não é vizinho chamando. Vai cultuar a Deus no meio da rua, você não é endemoniado caindo, capaz de bater no miserável aí porque está com a vida mais ou menos. Sabe, esse tipo de entendimento funciona só para a pessoa, funciona só dentro da casa da pessoa. Porque se for aplicar esse tipo de doutrina, esse tipo de conhecimento na rua, não dá certo, não subsiste. Não subsiste. Quero ver lá falar pro andarilho, quero ver lá falar pro mendigo que ele não precisa vir na igreja. Ele vai estar lá no meio dos nóias, no meio de quem está se prostituindo, quem está usando droga. Ele vai ficar lá e falar que está cultuando a Deus lá. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, é uma coisa que é absurdo a gente ter que falar, porque não é para ser falado. Que o cristianismo é simples, é cruz. Nega a si mesmo, nega a sua vontade, mata a carne, renuncia e segue a Cristo. Bom, esse é um ponto. Agora, eu não preciso estar na igreja, gente. Então, se eu não preciso estar na igreja para cultuar a Deus, então o trabalho dos apóstolos foi inútil. Paulo foi o maior plantador de igreja que esse mundo já viu. Então, estou falando que o trabalho de Paulo foi inútil, que eu não preciso estar na igreja para cultuar. Gente, então Pedro morreu à toa.
crucificado à toa, coitado do Paulo. O Paulo perdeu a cabeça à toa, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo à toa. Então, se eu não preciso estar na igreja para cultuar a Deus, olha lá, ó, lê de novo. Não deixando a nossa mútua congregação, pelo amor de Deus, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Como que o Mateus vai ensinar o Mateus? Precisa de um apoio espiritual, não tem como. Espelho. Não tem como. Espelho. Eu vou conversar comigo no espelho. Aí eu vou ver o pecado. Aí, olha como o ser humano é ruim. Eu vou me olhar no espelho. Você acha que eu vou ficar reconhecendo meu pecado lá na frente do espelho? Você acha que eu vou ficar me apontando no espelho? Ah, não, você fala uma bobeira ali, mas nossa, olha, teve um contexto, tem uma explicação. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E tem mais um texto que eu quero tratar, mais dois textos que eu quero tratar com vocês. Está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Acompanhe comigo, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós, como seres humanos, nós somos pecaminosos em nossa essência. Nós já nascemos caídos. Quando você ouvir o termo depravação total, quando você ouvir o termo a grande queda, quando você ouvir o termo que todos são caídos, é justamente isso aqui. É uma análise, é uma exegese. Exegese nada mais, nada menos é que você lê o texto, compreender o texto e retirar do texto aquilo que tem o seu sentido preservado, preservar o sentido original do texto. Então, a depravação total, a grande queda, o homem caído em pecado, o homem não consegue fazer boas escolhas por si mesmo, é justamente tirada de uma exegese de Romanos capítulo 3, versículo 23. Alguém pode ler, por favor? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, o versículo 23 mostra uma humanidade perversa, uma humanidade caída, uma humanidade pecaminosa. Mas lê o versículo 24, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Exatamente, preciso falar mais alguma coisa? Somos seres humanos, somos caídos, somos pecadores, somos depravados em nossa essência, mas nós somos justificados por Jesus quando a gente morre. Então, o ser humano não tem força para se corrigir. O ser humano não tem força para se salvar. O ser humano não se justifica. Quem justifica o ser humano é a graça mediante a fé em Cristo, pela redenção que Jesus nos ofertou naquela cruz. Mas não é uma justificação para eu pecar da maneira que eu quiser, que Deus vai estar concordando com o meu pecado. Muito pelo contrário, sermos justificados por Deus é recebermos a justiça de Deus. Porque quem recebeu, quem sentiu a ausência de Deus em sua totalidade, quem sentiu falta de Deus de verdade, foi Cristo na cruz do Calvário. E era para ser nós naquela cruz. Mas foi Cristo. Cristo sofreu a justiça e sanção de Deus. E através desse sacrifício de cruz, esse sacrifício de Cristo, na cruz, nós fomos justificados por Deus, pela sua graça e pela obra perfeita e redentória de Cristo naquela cruz. Então é por isso que nós não temos força para crermos sozinhos. Nós não temos força para nos consertarmos sozinhos. Por isso que a gente precisa da graça de Deus. Amém. Pode voltar no slide, por favor. Eram essas as tratativas que eu precisava fazer com vocês. Para quando vocês se depararem com algum desviado, algum herege, vocês já saibam o que falar, como proceder. Porque não tem razão nenhuma a pessoa falar que não precisa estar na igreja para cultuar a Deus. Aí cultuar Deus no bar de gente assim, né, mano? Está crescendo muito. Tá crescendo. Não, pelo amor de Deus. Ô Priscila, escreve numa folha Hebreus 10:5. Quando a pessoa fala isso, você cola na testa dela. Vai lá ler, vai lá. Porque pelo amor de Deus, é absurdo, é abominável. Eu costumo falar sempre aquele texto da ceia, né, para as pessoas. Se Cristo falou, ele disse o quê? Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, se você não faz parte da comunhão da igreja, você não tem parte com Cristo. Sim.
está em comunhão. Mas cai naquela falácia. Nossa, mas todo mundo que está na igreja é pecador, com certeza, gente. Nós somos pecadores. Todo mundo que está na igreja erra também, claro, a gente erra. Tem uma frase, salvo o melhor juízo, ela é de Charles Spurgeon, que ele fala assim, que o melhor cristão não é aquele que prega melhor, o melhor cristão não é aquele que evangeliza melhor, o melhor cristão não é aquele que se vê forte, o melhor cristão é aquele que sabe que ele é caído, que ele é pecador e que ele precisa da graça de Deus. Então, se nós estamos aqui, a gente sabe que a gente precisa da graça de Deus para viver nessa terra. Mas voltando, 1553 não vai virar pregação, né? A gente vai até manhã da bênção, tarde da Até bênção, uma hora da tarde. entrada do consolador. Temos 1553. Como eu já falei, a história não é uma linha reta, ela faz curvas e às vezes curvas dolorosas. Então a gente viu que em 1549 John Knox foi para onde? 1549. Para a França. Foi para a Inglaterra, exatamente. Foi para a Inglaterra porque tinha um trono protestante. Mas, em 1553, o rei Eduardo VI morre e quem assume? Maria Tudor, filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, uma católica ferrenha. Então, uma Inglaterra totalmente protestante tinha tirado as missas, tinha tirado o catolicismo do poder, tinha afastado aquelas liturgias pecaminosas. Com a morte de Eduardo VI e a ascensão de Maria Tudor, volta ao catolicismo. E quem está no meio do conflito de novo, no olho do furacão? John Knox. O coitado do John Knox, ele caiu de paraquedas em 1546 no Castelo de St. Andrews. Em 1547 foi levado a exílio nas galés francesas. Ficou 19 meses desse lado. Agora, quando ele teve um pingo de esperança, respirou um pouquinho em 1549, chega em 1553, morre o Eduardo VI com 15 anos. Aí o Eduardo VI morre e quem assume? Maria Tudor, meia-irmã de Eduardo VI. Aí essa Maria Tudor, a gente vai precisar falar dessa mulher. Varão, ela ficou conhecida como Blood Mary, Maria Sangrenta. Misericórdia de Deus. Essa aí foi um inferno na terra. Ela já chegou restabelecendo o poder católico, colocou novamente o clero no poder, arrasou com as igrejas protestantes, perseguiu todos os protestantes da Inglaterra e nas circunvizinhanças da Inglaterra, queimou pessoas, matou enforcado, picou protestante. E tem relatos de gente, pasme, de um ano para o outro, a mulher matou 288 protestantes. Gente, um ano tem 365 dias, a mulher passou muito mais da metade do ano matando gente, matando protestante, 288 protestantes, pelo amor de Deus. E aí ela restaurou o catolicismo aí, John Knox, coitado, caiu de graça de novo no olho do furacão, mas graças a Deus que Deus sempre estava provendo o recurso a ele. Então ele fugiu da Inglaterra e em 1554 ele vai para um lugar, e nesse lugar ele vai virar o John Knox que a gente conhece hoje. Pode passar, gente. 1554 ele chega em Genebra. Bonitão, a roupa querida. Big Blinder. É bonito de falar, meu passo de Genebra. Chegou em 1554 em Genebra. Genebra é uma cidade da Suíça. Quem estava em Genebra? Alguém consegue chutar? Nada sugestivo quem que estava em Genebra. João Calvino. Exatamente, João Calvino. A gente vai estudar, foi um reformador também. Um dos grandes reformadores, formado em Direito. Viu? Formado em Direito. Era um grande humanista, intelectual, escreveu as Institutas de Calvino. Ele que sistematizou, em que pese a reforma protestante começou com Lutero em 1517, mas foi João Calvino que sistematizou todos os dados da reforma, todas as características da reforma, mais propriamente dito, a justificação pela fé.
Nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela nossa fé em Cristo. Quando nós temos fé em Cristo, nós fazemos boas obras. E é por isso que nós somos salvos, pela fé em Cristo. E foi João Calvino que sistematizou tudo isso que a gente conhece hoje. E aí vem aquele famoso debate, que é quem? O calvinismo. Mas a gente vai falar sobre o calvinismo, arminianismo wesleyano mais pra frente. Mas para vocês saberem, não foi nem João Calvino que criou o calvinismo. Já começa aí. Não foi nem João Calvino que criou o calvinismo. Ele escreveu as Institutas, claro, numa época de perseguição, numa época de ascensão do protestantismo. E depois, lá no concílio, lá no Sínodo de Dort, Sínodo de Dort, que foi criado o calvinismo. E rompeu do arminianismo, mas isso é assunto para outra hora. Então, em 1554, John Knox ele foge para a Suíça, e na Suíça ele chega em Genebra e começa a aprender com João Calvino. Então, em Genebra, John Knox, ele tendo acesso a João Calvino, ele tem um acesso maior, ele tem um conhecimento melhor a respeito da justificação pela fé, ele tem um amadurecimento espiritual. Até agora ele já criou casca, porque pensa, ele estava em 1547, ele foi exilado. 1549 ele foi para a Inglaterra, começou a pregar na Inglaterra. Tudo isso foi dando casca para ele, foi dando amadurecimento. Então o John Knox que chega em Genebra não é o John Knox que foi levado ao exílio. É um homem totalmente convicto de suas ações, é um homem totalmente convicto da fé que ele carregava. Pode passar aqui. Agora temos o conflito. Mais um. Até 1 minuto de paz. John Knox foi o vencedor. Mas agora vocês vão me ajudar. Pode passar aqui. Esse conflito ele se originou em qual ano? Letra A, 1558. B, 1555. C, 1557. D, 1556. Letra E, nenhuma das anteriores. Eu acho que levando em consideração o histórico do coitado, em 1555. Em 54 ele estava lá, e em 55. 57, 58, 57. Anotem suas respostas, hein? Anotem suas respostas. Todo mundo anotou? Calma aí. Qual é o ano anterior, né? 1554. Ele chegou em Genebra em 1554. Por isso que eu acho que pelo histórico dele de coitado, eu tenho que ser 1555. Parece que os turbulências acompanham o coitado do John Kendall. Todos anotaram a resposta? Pode passar, cara. Mais uma pergunta. Nossa, ficou meio ruim ali. Mas é a despertou inimizade com o rei e ou rainha da. Vamos lá, para vocês completarem. Então, ficaria assim: o livro despertou inimizade com o rei e ou rainha da Inglaterra. Letra B. O sermão despertou inimizade com o rei e ou rainha da Escócia. Letra C. A opinião despertou inimizade com o rei e ou rainha da França. Letra D. A argumentação despertou inimizade com o rei e ou a rainha da Escócia. Letra E. Nenhuma das alternativas. A argumentação que despertou inimizade com a rainha da Escócia. Sermão da Escócia. Tem mais? Precisa ter um botão ali do ajuda, ó. O réu. Precisa apertar o botão ali. Eu acho que é assim. Já anotem suas respostas. Hein? Eu acho que é D. D? Argumentação Escócia, opinião França. Pode passar aqui. Bom, a gente vê a conclusão.
Tá bom? Olha, quem vai nem falar se nós estamos certo ou errado. Não sei, ele vai descobrir no próximo seminário. É assim. Agradeço a oportunidade, faço a